Olá, nono ano. Então, vamos fazer a correção aí, né, da página 36 do livro, tá? Na quinta questão, página 36, fala assim: nós estamos dando continuidade, né, àquele conto, né, de ficção científica, As Três Leis da Robótica, tá? Lá da página 30. Então, a quinta questão fala assim: muitos livros de ficção científica já anteciparam invenções ou situações que só existiram anos depois. Isso ocorreu, por exemplo, no livro A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, que apresentou a ideia de explorar o centro da Terra, algo até então imaginável. Que invenção, conto de ficção lido procura antecipar? Então, o livro aí, né, nesse enunciado, ele deu aí um exemplo, né, de um outro conto, né, do livro A Viagem ao Centro da Terra, mas ele quer saber aí na letra A, que invenção, conto de ficção que a gente leu aí, lido, procura antecipar. Ele procura antecipar aí as funções, né, as diversas funções de um robô, tá? Letra B. Em que momento isso fica evidente na história? Quando o personagem, né, o Andrew, ele deseja se tornar aí um ser humano, tá? Então é nesse momento aí. Letra C. O conto O Homem Bicentenário foi publicado pela primeira vez em 1976. Agora leia algumas manchetes publicadas em 2017. Então, no trecho A aí fala assim: inteligência artificial consegue desenvolver linguagem própria. Letra B. Rússia está desenvolvendo mísseis com inteligência artificial. O que é possível concluir sobre as projeções científicas feitas no conto? Então, lendo, né, esses dois trechinhos aí, né, essas duas publicações, melhor dizendo, ele quer mostrar aí, né, que a inteligência artificial, né, é algo recorrente, né, na atualidade, né, e não é algo ficcional, né, porque ele está mostrando aí algo, né, que vai acontecer aí na atualidade. Sexta questão: quais das seguintes situações poderiam ser consideradas ficções científicas? Viagem no tempo? Sim. Histórias com personagens alienígenas? Sim. Aeronaves não tripuladas? Não, tem nada a ver, né? E controle da mente e habilidades paranormais? Também, né? Então vamos marcar aí a primeira, a segunda e a última, tá? Que podem ser consideradas como ficções científicas, tá? Na página 37 é aquele resumo que o livro traz, né, sobre o conto de ficção científica. Aí temos aí o objetivo, é apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente com uma projeção do futuro. Público-alvo, pessoas que se interessam por ficção científica. E características, né? Como que eu sei que é um conto de ficção científica? Né? Ele tem que possuir uma estrutura da narrativa, elementos científicos associados a elementos ficcionais e projeção ou antecipação de invenções, ok? Então, essa página 37 seria mesmo só uma leitura aí, né, desse resumo que o livro traz sempre. Página 38, nós vamos ver aí características físicas e psicológicas, né? Qual a diferença de uma para a outra? Quando lemos gêneros narrativos, como um conto de terror ou de ficção científica, é comum encontrarmos descrições dos personagens, as quais apresentam ao leitor seus sentimentos, comportamentos e maneiras de se vestir. Então, nesse conto aí que nós lemos, né, ele traz aí algumas características, tá? E o livro agora traz aí, né, releia um trecho do conto O Homem Bicentenário, né? E aí ele faz aí, né, algumas características. Andrew Martin disse: obrigado, e ocupou a cadeira que lhe foi indicada. Não parecia estar lançando mão do último recurso, mas estava. Não parecia, aliás, coisa alguma, pois não havia nenhuma expressão em sua fisionomia, a não ser a tristeza que se imaginava vislumbrar.
no olhar. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo. Não usava barba, dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecido de veludo. Então aí, né, o trechinho, letra A. Que características de Andrew levaram o leitor a imaginar que o personagem era um ser humano e não um robô? No segundo parágrafo, né, quando ele mostra aí, né, fala assim, não havia nenhuma expressão em sua fisionomia, a não ser a tristeza que se imaginava vislumbrar no olhar. Aí fala, o cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Então, isso aí são características, tá? Então, a letra I, né, a letra A é o segundo parágrafo desse trecho aí. Nós estamos analisando esse trecho, tá? Página 38, estou agora na letra B. Ao descrever a fisionomia de Andrew, é sugerida ao leitor a forma como ele estava se sentindo. O que a expressão fisionômica do personagem indica para seus sentimentos? Né? Então, mostra aí, né, quando ele fala tristeza, né, e a sua insatisfação naquele momento. Então, isso aí são características, né, psicológicas. Porque demonstra aí sentimentos, tá? Na página 39, o livro traz um trecho aí do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O trecho fala, né? O comandante de Nautilus era um homem alto, de testa larga e olhos negros, muito espaçados. Cruzando os braços, ele nos fitou calmamente e me disse: uma circunstância desagradável fez vir perturbar a existência de um homem que rompeu todos os vínculos com a humanidade. Acidentalmente, acrescentei, foi por acidente que o Abraham Lincoln atirou em mim? Pensávamos que sua embarcação fosse um monstro marinho. Não teriam atirado da mesma forma se soubesse que se tratava de um submarino? Fiquei sem resposta e ele prosseguiu. O senhor entende, então, que tenho o direito de tratá-los como inimigos? Mas o senhor é um homem civilizado. Professor, ele replicou com uma certa raiva. Não sou o que chama de homem civilizado. Rejeitei a sociedade e suas leis. Apesar disso, podem desfrutar a liberdade dos náutilos. Então, aí é um pequeno trecho, né, desse livro. E aí nós vamos responder aí essas perguntinhas referente a esse trecho aí. Nesse trecho, é possível identificar as características físicas do comandante do Nautilus e quais são elas? Sim, porque ele descreve, né, que é um homem alto, testa larga, olhos negros, muito espaçados. Né? Tá aí no primeiro parágrafo logo. Então, sim. E aí pergunta quais são elas, né? Vocês podem copiar, que está logo aqui no primeiro parágrafo. Um homem alto, de testa larga e olhos negros muito espaçados. Letra B. Tais características, aliadas ao contexto e ao fato de ele estar com os braços cruzados e com um olhar fixo e calmo, nos levam a identificar como está sua fisionomia? Sim. Por quê? Porque essas características, né, indicam que ele está sério e irritado. Letra C. O que a expressão rompeu todos os vínculos com a humanidade indica com relação ao perfil do personagem? Né? Então, o que quer dizer aí? Né? O que indica? Que ele não gosta de manter contato com outras pessoas, tá? Depois, se vocês voltarem a ler com mais calma, vocês vão perceber isso aí. Letra D. O professor, ao tentar justificar o comportamento do homem, diz que este é uma pessoa civilizada. Por que o homem ficou com raiva de ser considerado assim? Né? Por que ele fica, né, logo ali abaixo, né, no último parágrafo, ele fala, ele fica irritado, né, quando o professor se refere a ele como civilizado. É que ele não gosta de conviver em sociedade, né? Então, por isso que ele ficou irritado aí, tá?
porque ele não gosta de viver em sociedade. Página 40. Na página 40, nós temos aí um trecho, né, do romance de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes foi um romancista, tá? Então, tem um trecho aí, tá, que fala sobre a questão, né, do tio de Maria, né, fala aí e tem as descrições aí. A descrição sobre o local onde o personagem morava indica a sua forma de viver e também de ver o mundo. Como era esse local? Então, depois com calma vocês podem ler, né? Ele fala aí, né, que ele vivia em uma aldeia afastada e simples, né, na Espanha, e passava o tempo em sua biblioteca. Os objetos que o cercavam eram antigos e de pouca utilidade. Tá? Então, isso aí é a descrição, tá? Tá lá no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, tá? De que forma Dom Quixote gostava de levar a vida, né? Ele, vocês lendo aí, vocês vão ver que ele tinha uma vida reclusa, ou seja, ele não era de sair, né? Ele ficava ali levando a vidinha dele naquele lugar, tá? Porque o trecho é dito que ele não era casado, naturalmente. Diz aí, né, que ele tinha uma vida muito solitária, né, sem muito convívio de outras pessoas, né, e sua única relação aí era com os livros, tá? Na página 41, nós temos a continuação dessa interpretação aí do Dom Quixote, né, desse trecho aí. Dom Quixote vivia com a sobrinha Maria. Baseando-se nas características físicas e psicológicas deles, é possível identificar algumas oposições entre os personagens. Identifique-os. Então, nós vamos ver aí que Dom Quixote, ele tinha uns 50 anos e a sobrinha 18 anos. Além disso, ele vivia no mundo da imaginação, né? E ela parecia ser mais racional do que o tio. Isso tudo aí tá no trecho, tá bom? De tanto ler e se imaginar dentro das histórias que lia, o personagem passou a acreditar que elas eram reais e decidiu que iria realizar uma expedição em busca de aventuras. E você, já se imaginou dentro de uma história? Qual? Comente com seus colegas. Então, isso aí, né, vocês, né, vão estarem aí, né, verificando se já fizeram alguma leitura e se vocês já se imaginaram dentro da história. Isso aí é só para vocês, né, estarem aí refletindo, tá bom? Na quarta questão, diz assim: nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantes, físicas ou psicológicas dos personagens de Espantalho e Gepeto, respectivamente. Então, nós temos aí, né, trecho A e o trecho B. Então, nós vamos analisar, né, se o trecho A está falando de características físicas ou psicológicas e mesma coisa no trecho B, se está falando sobre características físicas e psicológicas, tá? Nós temos que saber essa diferença aí, tá? Essas duas páginas aí é para a gente saber identificar as características físicas, tá? E as psicológicas, tá? Como eu falei, psicológica, ela envolve aí sentimentos, tá bom? Então, nesse trecho A, fala assim: o fato é que eu não me incomodo de ter as pernas, o corpo e os braços recheados de palha, porque assim eu não me machuco. Se alguém pisar no meu pé ou me enfiar um alfinete, não faz diferença, porque eu não sinto nada. Mas não quero que as pessoas digam que eu sou burro, e se a minha cabeça continuar recheada de palha, em vez de miolos como a sua, como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa? Então aí, né, é o primeiro trecho aí, letra A, trecho A. No trecho B,
Imediatamente a porta se abriu e entrou um velhote, ágil e alegre. Seu nome era Gepeto. Mas, quando os moleques da vizinhança queriam vê-lo, furioso, chamavam-no pelo apelido de Polentinha, porque sua peruca amarela parecia uma polenta de fubá. Gepeto era genioso. Coitado de quem o chamasse de Polentinha. Ficava uma fera e ninguém mais o segurava. Né? Então, nós vimos aí, né, trechos com descrições, né, com características diferentes. Então, a pergunta lá em cima, tá, é a seguinte: nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantes, físicas ou psicológicas, dos personagens de Espantalho e Gepeto, respectivamente. Então, no trecho A, predomina aí a característica física, porque fala, né, as pernas, o corpo e os braços recheados de palha. Então, isso aí são características físicas. E no trecho B, predomina a característica psicológica, né, de Gepeto, né, falando aí que ele era uma pessoa ágil, alegre, né, fala também que ele estava furioso, ele era genioso, tá? Então, essa aí é a diferença, ok? Bom, gente, então terminamos aí esse capítulo 2, tá? Sobre conto de ficção científica. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Eu estou à disposição. Vou pedir que vocês terminem a leitura do livro paradidático, tá? Se possível, até agora, dia 20, tá? Que vocês encerrem a leitura. Quem já encerrou, beleza. Quem não encerrou, dá uma aceleradinha aí para encerrar, porque nós temos uma atividade para fazer, valendo nota livre, tá? Sobre o livro, tá bom? Então, vou pedir que vocês, então, se possível, terminar essa leitura aí até o dia 20, ok? Qualquer coisa, como eu falei, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo e até a próxima.